A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui de oração e intercessão pela Igreja de Deus, tá? Pelos familiares, por todas as pessoas aí, tá bom? Então vamos lá começar a oração do Senhor, em nome de Yahshua. Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco diante da sua santa e bendita presença nesse momento, para te dar graças por mais um dia vencido na sua santa presença, por todos os anos de vida que o Senhor nos concedeu, pela sua proteção, pelos livramentos, e dar graça pelo pão de cada dia, e principalmente graças por Cristo e Yeshua HaMashiach ter se dado a si mesmo na cruz do Calvário, para pagar todos os nossos pecados e nos purificar pelo sangue da sua purificação e pela palavra do seu poder nos santificar, para sermos igreja pura, imaculada e irrepreensível, santificada pela palavra do seu poder e pela obra que o Senhor fez na cruz, mediante o seu Filho amado. Em nome do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach Cristo, nosso Salvador, a gente agradece e pedimos também, Pai, agradecemos pela nossa saúde, agradecemos pelos nossos amigos, eu agradeço pelos seguidores do canal, agradeço pelos meus vizinhos e amigos, pelos meus familiares, agradeço pelo sol, pela chuva, pelo amor do Senhor para conosco, pelo amor dos irmãos para comigo, pelo meu amor para com os irmãos, agradeço pelos pássaros, agradeço pelo sopro da vida, agradeço pelo ar que eu respiro, agradeço pelas dificuldades, pelas lutas, pelas tribulações, pelas aflições, porque quando estou fraco é que sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, como diz o apóstolo Paulo, me glorio nas aflições, porque isso amadurece a minha fé, me capacita a minha fé, e peço em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Cristo, intercedendo pelos irmãos, junto com o maior intercessor, Cristo, nosso Salvador, para que o Senhor fortaleça o espírito das pessoas, dê fé inabalável para elas, força espiritual, sabedoria do seu Santo Espírito, dê direção mediante o Espírito Santo, que ela tenha prazer e amor de buscar a sua palavra, de buscar a sua face em oração, que o Senhor as capacite na sua vida pessoal, na sua vida profissional, que ela capacite elas a entender a sua palavra, dê sabedoria do Espírito Santo para elas, Pai, para a sua igreja, para meus irmãos e irmãs, para meus familiares, para meus vizinhos, não deixe faltar nada a eles, dê provisão, cure a enfermidade de quem está passando por enfermidade, cure a alma, restaure a alma da pessoa, dê salvação para aqueles que ainda não encontraram Cristo como o único suficiente Salvador, e abençoe com bênçãos espirituais e terrenas aqueles irmãos que já aceitaram Yeshua como Salvador, Cristo nosso Senhor e Salvador, que o Senhor derrame bênçãos espirituais, bênçãos terrenas na vida de todos, proteção, harmonia, paz, amor um para com os outros, que tenhamos amor ao nosso próximo, demos a capacidade de perdoar quem nos ofende, quem nos maltrata, quem nos persegue, quem nos calunia, quem nos zomba, quem nos escarnece, perdoar quem nos pratica o mal, assim como Cristo nos perdoou, a gente deve também perdoar os nossos inimigos, porque eu particularmente não tenho ninguém como inimigo, mas eu sei que tem pessoas que me têm como inimigo, que me julgam pela minha aparência, que me julgam conforme a aparência e não conforme a reta justiça, mas que o Senhor me capacite a julgar conforme a reta justiça e não a aparência. Que o Senhor me dê discernimento de espírito, a mim, a sua igreja, aos meus irmãos e irmãs, aos meus familiares, converta a alma dos que não são convertidos, converta a alma daqueles povo terreno, judeu, seu que ainda não aceitaram Yahshua, porque o verdadeiro Senhor é o único Deus, verdadeiro Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia, da palavra do seu poder, da palavra sagrada do seu poder. Manifeste, Senhor, os seus milagres na vida dos meus irmãos e irmãs, capacite ele a suportar as aflições da vida, as lutas, as dificuldades, a tribulação, e ficar firme e vencendo tudo, ficar firme, nos revista com as armaduras espirituais em Cristo Jesus, nos abençoe com todas as bênçãos espirituais,
porque já somos abençoados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Manifesta essas bênçãos na nossa vida, na vida dos meus irmãos, da igreja do Senhor. Que nós colocamos a sandália do Evangelho da Paz, praticando a paz, sendo pacificado pelo Senhor, que nós cingimos o lombo somente com a verdade, praticando a verdade, andando na verdade, que é Cristo, que a gente revista a armadura, que a gente vista a armadura e nós sejamos justificados pela couraça da justiça, que a gente impõe o escudo da fé em Deus o Pai e Deus o Filho para derrubar os dardos inflamados do inimigo por terra, Senhor, que o Senhor, que a gente ponha a espada do Espírito, que é a sua palavra, que o Senhor nos capacite a praticar toda a sua palavra, que o Senhor nos capacite a lançar a sua palavra sobre nossos inimigos espirituais, derrubando assim todos por terra em nome de Cristo, em nome de Yeshua HaMashiach, que a gente vista o capacete da salvação, para apagar todas as setas inflamadas do inimigo, todo pensamentos impuros, todo pensamentos de limitações, todo pensamentos pensamentos negativos, quebre todas as barreiras, caia todo o pensamento, toda a malignidade por terra, em nome de Cristo, pelo sangue do poder de Yeshua, que nos purifica até hoje, que pela palavra do seu poder, que o Senhor nos capacite com todas as bênçãos espirituais, nos capacite com dons espirituais, com o fruto do Espírito, que a gente ande na justiça, na verdade, na paz, no amor ao próximo, no amor a Deus, que a gente busque o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Peço-te, Pai, que o Senhor cure os enfermos, alimente os famintos, cuide das criancinhas, que delas são o reino dos céus, que a gente tenha a fé como de uma criança, uma fé pura, verdadeira, sincera, genuína, que o Senhor converta também, cuide dos nossos irmãos chineses, coreanos, americanos, portugueses, italianos, islâmico, ucraniano, de todas as nações que tenham cristãos genuínos, proteja eles, guarde eles, dê força para eles suportarem a perseguição, as injustiças, as calúnias, como se fosse nada, pelo poder sobrenatural da sua mão, que o Senhor, que se algum de nós perder a vida por amor de Deus, por amor de Cristo, bem-aventurados somos, que vamos estar na presença do Pai no reino celestial e do seu Filho, Cristo, nosso Salvador Jesus, Yeshua HaMashiach, que o Senhor, Pai bendito, Pai celeste, Pai justo, Pai de todas as benignidades, de todo amor, de todo perdão, de toda justiça, que o Senhor opere milagrosamente em nossas vidas, na vida do meu irmão, da sua igreja, da minha família, dos meus vizinhos, que o Senhor seja o nosso provedor, que o Senhor seja nosso pastor, que nada nos falte, para a honra e glória do seu poder, da sua majestade e do seu domínio sobre a minha vida, da vida dos meus irmãos e irmãs, da sua igreja, dos meus familiares, dos meus vizinhos, para a honra e glória do seu poder, que a gente ora e agradece em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Então é essa, irmãos. Muito obrigado. Até que não durou muito não, né? E que Deus fortaleça cada um de vós, né? Eu sei que a gente passa por momentos de bênção, por momentos bons e por momentos dificultosos, de perdas, de lutas, de aflições, mas em tudo somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um adendo aqui que eu venho trazer: não deixe que ninguém, que os rótulos que a pessoa coloca em vocês, permeiem as vossas mentes, que vocês acreditem nas palavras de maldição, não acredite nelas, que vocês não acreditem na palavra de humilhação que as pessoas te falam, que te põe para baixo. Não deixe, não absorva a negatividade das pessoas, entendeu? Peça para o Papai do Céu, nosso Criador, para ele te pôr a paz que excede todo entendimento, que é uma paz que não depende de circunstância, não depende de nada favorável, que depende da presença de Yahweh dentro de nós, de Yeshua HaMashiach, nosso Salvador, que Deus dê o discernimento de espírito a cada um, revele as verdades bíblicas,
que as pessoas consigam enxergar a verdade e se desarreguem da mentira que o sistema te conta, que a mídia corrupta te conta, que a religião te conta, e creia só na palavra da verdade, que Deus dê a capacidade de crer só na palavra dele, né? E crê em tudo, e crê naquilo e nas pessoas que Deus usa verdadeiramente, não nas pessoas, que a gente examine tudo, que a gente seja questionador, que a gente procure investigar se aquilo vem de Deus, se aquilo procede do Pai, ou se é uma religiosidade, se é uma coisa revestida de aparência da piedade, se é uma coisa revestida de anjo de luz, mas vindo das trevas, que a gente tenha esse discernimento de discernir lugares, discernir espírito, de discernir situações e de discernir a vontade do Pai para a gente colocar em prática. Que o Senhor bote amor muito grande dentro dos nossos corações, Senhor. Que o Senhor bote paz dentro do coração dos irmãos. Que o Senhor tire o nosso coração de pedra e põe o coração de carne. Que o Senhor renove a nossa mente, molde o nosso caráter para ser semelhante ao caráter de Cristo, de Yeshua HaMashiach. Que o Senhor purifique a sua igreja para ser igreja imaculada, para ser igreja santa, irrepreensível, que vivemos em amor, entendeu? E que o Senhor opere milagres, e os milagres que Deus opera são milagres do dia a dia, são pequenas coisas que não precisam ser grandes, mas que as coisas pequenas para Deus, que o pouco com Deus seja muito, que o Senhor transforme o mal e bem na vida dos meus irmãos, né? Aquilo que veio para destruir, que o Senhor nos eleve, que o Senhor nos abençoe, transforme em bênção, né? Na vida das pessoas, dos meus irmãos, dos meus familiares, dos meus vizinhos, dos meus seguidores do meu canal, que são irmãos e irmãs em Cristo. Abençoe a todos, ilumine os seus caminhos, dê saúde, dê paz, dê benignidade, dê bondade, dê um auxiliando o outro, um tendo amor verdadeiro um pelo outro, um respeitando ao outro. Que o Senhor opere os frutos do Espírito no coração de todos, né? Que sejamos honestos, sejamos dignos, sejamos pessoas de bem, guiado pelo Teu Santo Espírito, do Seu poder, e que o Senhor cuide de todos nós, né? Não deixa a gente desviar nem para a esquerda nem para a direita, né? Que a gente anda em retidão de justiça, e que o Senhor nos capacite para toda boa obra, que o Senhor nos capacite para saber relacionar com as pessoas com educação, com respeito e com amor. Que o Senhor nos capacite também, Pai, para perdoar, que o Senhor nos capacite para andar na verdade, que o Senhor nos capacite para desviar de toda aparência do mal, que o Senhor nos dê força emocional para suportar as ofensas como se fosse nada, para que a gente pague o mal que fazem com a gente com o bem, para envergonhar as pessoas que praticam o mal e juntar brasas vivas na cabeça dela e ela não entender por que a gente paga o mal com o bem, porque o poder de Deus opera em nós, que o poder do sobrenatural opera em nós para a gente agir desse jeito, que a luz de Deus resplandeça na sua igreja, no seu corpo de Cristo, nos seus membros do corpo de Cristo, que resplandeça em mim, na minha família, na minha casa, que a sua luz esteja sempre presente no meu lar, que o Senhor expulse toda obra das trevas, toda obra de feitiçaria, toda obra de olho gordo, de macumbaria, não tenha poder sobre a minha vida, não tenha poder sobre a vida dos meus irmãos, dos meus seguidores do canal, não tenha poder na vida dos meus vizinhos, porque aquilo que Deus abençoou, homem nenhum pode amaldiçoar, e nem as trevas podem amaldiçoar, tá? Mesmo que a gente passe por luta, por aflições, por perdas, por ganhos, por bênção, tudo serve como aprendizagem para nós, serve para transformar o mal em bem, tudo o Senhor converte bem para aqueles que amam a Deus, tudo coopera para aqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. E peço, Senhor, em nome de Yahshua, de Cristo, que o Senhor visite a casa de cada um dos seus filhos e derrame das suas bênçãos,
e não deixe faltar nada, e cure quem precisa da cura, dê alimento a quem precisa de alimento, visite os moradores de rua, não leve só alimento para o corpo físico, que as pessoas ou a associação que for usar para alimentá-los, leve também a palavra da salvação, que seja pessoa que crê em Deus para levar a palavra para a salvação das almas, que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então capacite a todos nós, Pai, e nós agradecemos para sua honra, glória, poder, majestade e domínio sobre as nossas vidas, de todas as pessoas que eu listei aqui. E também, meu Pai, proteja os ministradores da sua palavra, capacite o que ele fale conforme a sua vontade, não conforme a vontade dele. E para mim também, capacite que eu fale conforme a sua vontade, não deixe eu distorcer a sua palavra, não deixe os seus ministros distorcer a sua palavra, aqueles que pregam no YouTube. A gente sabe que tem muitos falsos profetas no mundo, mas que eles se convertam antes que seja tarde, porque senão eles darão conta e pagarão pela condenação. E a gente não quer isso para eles. A gente quer que eles sejam salvos, que eles venham ao arrependimento, que o Senhor coloque arrependimento no coração deles, para eles terem salvação. Porque senão ele vai dar conta no dia do juízo. E nós não queremos isso para ninguém. E que o Senhor abençoe a família dos ministros que pregam conforme a sua vontade, derrame bênção na vida deles também, a paz que excede o entendimento, tá? E oramos em nome de Yahshua para todos os povos que cheguem ao conhecimento da verdade e sejam libertos da mentira, do engano e do pecado. Para a honra e glória do seu poder que eu oro e te agradeço nas nossas vidas, em nome de Cristo, amém. Aleluia. É isso aí. Tá bom, irmãos e irmãs? Então esse foi o vídeo, tá? De oração e intercessão. Que Deus sempre fortaleça vocês aí, tá? E não desista do caminho do Senhor, mesmo que seja difícil, mesmo que te persigam, mesmo que te caluniem, mesmo que te humilhe, que te rejeite, porque a glória que você vai receber, tanto nessa vida, porque às vezes demora, às vezes a gente tem que ter paciência, mas Deus cumpre sua promessa, irmãos. Então, tenham paciência que Deus vai honrar vocês aqui nessa vida e na que há de vir, tá bom? Então se agarre com o Senhor, põe sempre Deus em primeiro lugar, sempre o nome de Yahshua em primeiro lugar, peça que Ele te guie, te dê sabedoria, não duvide, porque a carta de Tiago fala que o homem que pede, mas com dúvida no seu coração, não recebe nada do Pai, né? Porque tem coração dobre, né? É inconstante todo o seu caminho, então peça com fé, e nada duvidando, porque o Pai atenderá, mas peça conforme a vontade do Pai, não conforme a sua vontade carnal, né? Porque aí o Pai dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. Então aprenda a pedir conforme a vontade de Deus, para a glória dele, não para a sua glória pessoal, tá? E para servir os irmãos, não é para só o nosso deleite, não. A gente também vai ser abençoado para nossa bênção, dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, mas também para servir os irmãos. Não é só para o nosso deleite, não, tá? Então, é esse vídeo que eu venho fazer aí. Que Deus abençoe a todos. Ótimo. Hoje é feriado aqui em São Paulo, né? Ótimo feriado. Que Deus abençoe a todos. Ótimo final de semana para todos. Tá bom? Fui. Compartilhe o vídeo, irmãos. Eu peço que compartilha, porque isso é a obra que vocês estão fazendo de Deus, compartilhando, tá? Para chegar mais conhecimento, chegar mais fortalecimento às pessoas, aos irmãos. Não sejamos egoístas, não queremos só pra gente. Compartilhamos para os outros. Não tenha medo do que os outros vão pensar. Se a pessoa não gostar e não quiser mais, aí você não compartilhe. Mas tente compartilhar para chegar conhecimento, para tocar nos corações, nas almas da pessoa, aquelas que ainda não são convertidas, se converter a Cristo, e para elas não serem enganadas, né? Chega conhecimento, tá bom? Muito obrigado, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo aos novos inscritos, se reescreva quem não está recebendo as notificações, que às vezes o YouTube não notifica, né? Badale o sininho de todas para receber as notificações, e é isso aí, até o próximo vídeo. Fui, obrigado, Deus abençoe a todos.